Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então com a nossa aplicação. Vamos continuar desenvolvendo aqui a nossa aplicação de gestão de jogos, tá bom? Então hoje a gente vai dar uma mexidinha no nosso jogo Repository. A gente vai trabalhar ali um pouquinho mais ali a query, tá bom? As consultas ali no SQLite, tá bom? Então eu vou abrir aqui o jogo Repository e a gente vai mexer aqui no seguinte. Pessoal, quando a gente fez aqui, olha, o nosso get jogos, né? A nossa consulta, a nossa query, a gente acabou listando tudo, né? Então, por exemplo, a nossa tabela, né, no nosso banco de dados, hoje ela possui 6 colunas. Então, essa query, ela está devolvendo para a gente as 6 colunas. Só que se a gente for olhar aqui, né, olha a nossa lista inicial, a gente não precisa de todos os campos da nossa tabela jogos. A gente precisa basicamente aqui, olha, só desses 3, né? A gente precisa aqui do nome do jogo, o nome do console e a nota, né? A foto a gente vai colocar posteriormente, tá bom? E uma outra coisa que a gente vai precisar também, né, que a gente não precisa exibir aqui, é o ID, tá? O código do jogo, mas isso a gente não vai exibir aqui na nossa Recycler View. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Né, para a gente até treinar isso daqui, né, a gente nem precisaria, nossa tabela é muito pequenininha, tem poucas colunas, mas para efeito didático aqui eu vou mostrar para vocês como usar. E uma outra coisa também que a gente vai fazer é implementar a ordenação da nossa lista. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui de novo, né, a gente vai ver, olha, o primeiro jogo é o Castlevania, depois tem o Killer Instinct, Ninjas Turtles, ó, Double Dragon, Battletoads. Percebe que não está em ordem, né? Então a gente, por exemplo, quer ordenar pelo nome do jogo, pelo título do jogo. Então a gente vai fazer isso também. Então esses parâmetros que a gente acabou entrando aqui como nulo, né? A gente vai preencher para que a gente possa passar alguns parâmetros aqui adicionais, né, para a nossa query, tá bom? A gente vai melhorar aqui o resultado da consulta, tá bom? Então vamos lá, se a gente der uma olhadinha aqui, né, na documentação oficial aqui do Kotlin, né, aqui para o SQLite, na verdade, né, aqui para a linguagem Kotlin, a gente vai verificar o seguinte, esse método query, né, do nosso banco de dados, ele possui aqui, né, olha, o nome da tabela, que a gente já informou, né? Então a gente tem aqui já o nome da nossa tabela. Depois do nome da tabela, a gente vai precisar colocar a projeção. Esse parâmetro projeção, pessoal, ele é interessante pelo seguinte: a nossa tabela ela tem 6 colunas. Então, se eu deixar ele como nulo, como a gente deixou, ele acaba devolvendo na resposta da consulta todas as colunas. Então, por exemplo, se você tivesse aí uma tabela com 15 colunas, o resultado seriam as 15 colunas. E de repente você só vai precisar utilizar 3 colunas ou 4 colunas. Então você está carregando muita informação que você nem vai usar. Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai criar uma projeção aqui, tá? Então a gente não quer listar todos os campos da nossa tabela, a gente só quer alguns. Uma outra coisa também, né, que a gente vai utilizar é o sort order. Tá bom? Que a gente também está deixando lá como nulo, mas aqui a gente vai definir também, tá? Então vamos ver como que a gente vai fazer isso daí. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar e a gente vai adicionar, né, aqui um parâmetro novo, tá? Aliás, né, uma variável nova. Então vou definir aqui, olha, os campos, né, que serão devolvidos na consulta. Eu vou usar o nome projection mesmo, tá, pessoal? Então a gente vai criar aqui um val, né? Projection, que vai ser igual um array of. Então os campos, né? A gente vai fazer uma lista. Se fosse, por exemplo, lá com select convencional, né, lá no banco, a gente faria algo do tipo assim, né? Olha, select. Se você colocar asterisco, você está dizendo que você quer todos os campos da tabela. Né? Então, por exemplo, isso daqui, né? Você está dizendo, ó, eu quero listar todos os campos da tabela. No caso, esse nulo, né, que a gente colocou aqui, ele é o asterisco. Tá? A gente está dizendo que a gente quer listar todos os campos. Só que nesse caso, a gente quer listar somente quem? A gente quer listar o ID, o título, o console
e a nota. A gente só quer esses 4 campos, né? A produtora e o zerado a gente não quer. Então, como que a gente vai fazer? Então, isso aqui percebe, ó, que é um array, né? Olha, são 4 strings aqui. Então, a projeção, você vai dizer quais são esses campos que você quer simplesmente, né, devolver aqui na sua consulta. Então, a gente poderia pegar isso daqui, olha, né? Dá um Ctrl C aqui, a gente poderia colocar isso aqui dentro, né? E colocar aqui, entre aspas, aqui cada string, né? Então, a gente podia fazer isso daqui. Mas lembra, né, que a gente criou lá nosso Database Definitions para a gente não precisar ficar escrevendo os nomes dos campos aqui, né? Primeiro, para a gente não errar o nome, e também se a gente tem que escrever isso em muitos lugares da aplicação, a gente tem um lugar centralizado para definir esses nomes. Então aqui no lugar de ID, né, a gente vai colocar aqui o nosso Database Definitions, né, ponto jogo, ponto columns, ponto, primeiro que eu quero é o ID, tá? Eu vou quebrar essa linha, né, para ela não ficar tão compridona. Então vamos pegar esse carinha aqui, vamos dar um Ctrl C. Esse restante aqui a gente não quer, a gente vai substituir. Então vamos lá, 2, 3, 4. Então a gente precisa do ID, a gente vai precisar do título, nós vamos precisar também do console e nós vamos precisar também da nota, tá bom? Então percebe, pessoal, que como eu sei que essa lista de jogos, né, que a gente vai retornar aqui é para fazer o Recycler View, e a gente sabe que o Recycler View só precisa dessas 4 informações, né, que é o ID, que a gente não vai mostrar, o nome do jogo, o nome do console e o nome das notas e a nota, né? Então a gente só precisa dessas 4 informações, tá bom? Legal. Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai substituir, então, tá, esse nulo pela nossa variável projection, né, projeção, tá bom? Legal, então a gente já conseguiu aqui, pessoal, definir quais são os campos que retornarão na nossa consulta, tá bom? Uma outra coisa que a gente quer fazer também é definir, né, a ordem de exibição, né, da lista, tá? A gente vai querer ordenar, né, pelo nome, tá? Pelo título, tá bom? Pelo título pelo nome do jogo, tá? Legal. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai criar aqui uma variável que eu vou chamar de sort order. Pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Mas eu vou utilizar os nomes que estão sendo usados de exemplo, inclusive lá na documentação. Então, para manter o padrãozinho, todo mundo está meio que acostumado a usar isso, então eu vou fazer isso. Então, se a gente fosse, né, fazer um select, né, convencional, né, a gente faria também algo do tipo assim, né, ó, select, né, o ID e o título e o console, né, console from tbl jogo, né, e aí a gente colocaria assim um order by, e aí você diria, ó, quero fazer a classificação pelo título, né, e vai ser ASC, por exemplo. Então, nesse caso, a nossa lista ela vai ser ordenada, né, pelo título em ordem ascendente, ou seja, a letra A, B, C, né? Se a gente colocar desk, né, o desk ele vai fazer em ordem decrescente, ou seja, ele vai começar em Z e vai começar a voltar até a primeira lá no final, né, a última que vai ser o A. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que dizer isso aqui, né? Olha, qual é o campo que a gente vai usar, ou quais são os campos que a gente vai utilizar para fazer a ordenação. Então, a gente vai dizer aqui, olha, que a gente vai utilizar, né, vou usar aqui a interpolação aqui, então a gente vai precisar, né, do database definitions, database definitions, ponto jogo, ponto columns, ponto título, né? E aqui no final eu vou escrever, né, olha, ASC. Então no caso a gente quer que a classificação seja ascendente, então você coloca ASC. Se você quiser que seja em ordem decrescente, a gente vai colocar desk, tá bom? No nosso caso aqui, a gente quer em ordem ascendente. Depois a gente troca e faz um teste, né, para a gente ver como que ficou. Legal, e se a gente olhar lá na documentação, né, é esse último parâmetro aqui que representa o nosso parâmetro aqui de ordenação, tá bom? Então o que acontece? O SQLite, né, esse método query, a gente está passando qual é o nome da tabela, qual é a projeção, mais algumas informações aqui e a ordenação. O método query vai criar o comando SQL para a gente, né? A gente só tem que passar esses dados e aí ele cria a query para a gente
SQL e manda para o banco de dados aqui, para o SQLite, tá bom? Então tá feito, pessoal. Legal. Bom, uma outra coisa, né? Como a gente está pedindo aqui, né, que a projeção da nossa listagem, né, o resultado da nossa consulta, ela tenha somente, né, esses 4 campos, então a gente não tem mais a produtora, a gente não tem mais o zerado, né? Lembra que quando a gente criou esse objeto, né, esse é um data class, a gente já criou alguns valores padrão para ele aqui, né? A gente pode criar alguns valores padrão aqui. Só que vai acontecer o seguinte aqui, olha, a gente não definiu aqui ainda, né? Olha, então, por exemplo, a produtora, a gente só definiu que ela é string, mas a gente não está passando aqui nenhum valor padrão para ele. Então, isso aí vai dar problema. Então, o que a gente vai fazer, inclusive, olha, quando a gente for iniciar esse jogo, né, quando a gente for fazer a instanciação desse objeto, o que acontece? Eu não quero mais a produtora, né, então vou tirar ele daqui. A gente também não quer mais o zerado, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Porque o que ele está fazendo, né? O primeiro campo é o ID, o segundo campo é o título. O terceiro campo, ele está esperando aqui a produtora, né? Só que está vindo aqui a nota, que é um campo float, né? E o terceiro campo ele é string. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder fazer esse tipo, né, de construção do objeto sem precisar passar todos os valores dos atributos, a gente já vai colocar aqui alguns valores padrão. Então esses carinhas aqui, olha, por exemplo, o título, né, a produtora, o console também, eu vou fazer já para todos, né, e até mesmo aqui o nosso campo o float aqui, né, a nota do jogo, também vou definir aqui, ó, que ele vai ser 0.0, tá bom? E como ele é um float, a gente tem que colocar a letrinha F aqui para ficar no formato correto. Então, beleza. Então, agora, se eu não fornecer nenhum valor para título, por exemplo, automaticamente esse título ele é vazio, né? Ele vai ter lá uma string vazia. Legal, só que a gente tem esse problema aqui, né? Olha, porque o terceiro campo aqui se espera que seja um string, e o que a gente está passando aqui é uma nota que é um float, então acaba não funcionando, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo esquema, né? A gente vai fazer aqui nomeado, tá? Então aqui a gente vai colocar, olha, que o ID é isso, né? Aí depois a gente vai colocar aqui o título. Então eu garanto, né, que eu estou preenchendo somente aqueles campos, aqueles atributos que eu preciso. Aqui não é nota, aqui vai ser o console, né, que a gente está pedindo aqui, olha, e lógico a gente vai mudar aqui, eu não quero o campo nota, a gente quer o campo console, né? E aqui não é get float, né? Aqui é get string, e aqui o nosso próximo que é a nota, né? Esse sim, então a gente vai colocar aqui a nota do jogo, e aqui a gente vai colocar float, né? Eu podia ter copiado e colado, mas só agora que eu me dei conta aqui, e aqui não vai ser console, aqui vai ser nota, tá bom? Então, pessoal, legal. Os outros atributos, né? Por exemplo, quais são eles lá? Acabei esquecendo aqui. A produtora, né? E o zerado, eles vão ficar com os valores padrões, tá bom? E a gente está nomeando aqui, olha. Então, a gente está construindo aqui o objeto e dizendo quem são, né? Porque lembra que se eu não fizer isso, ele vai colocar na ordem do construtor, né? Então ele vai acabar colocando a informação errada aqui no atributo errado, tá? Então desse jeito a gente garante que ele vai preencher exatamente o atributo que a gente precisa. Bom, pessoal, se tudo tiver certinho aqui, já é para funcionar, tá bom? Então, só para a gente dar uma olhada como é que estava aqui antes, né? Então ele estava aqui, olha, sem estar classificado, né? Eu vou rodar novamente. E vamos ver se funciona, vamos ver se agora ele classifica para a gente aqui, né? E vamos ver se não vai dar erro também para a gente ter que corrigir. Legal. Pessoal, então agora, olha só, ele conseguiu ainda trazer para a gente a lista, né? Só que agora está em ordem pelo título, tá vendo? Ó, e está em ordem crescente, tá bom? E ele trouxe para a gente, né, o resultado da consulta foi só o que interessava, que era o nome do jogo, o nome do console e a nota. E o ID que a gente não está vendo, né, está aqui nesse holder agora, nesse view holder agora, né, mas a gente não está vendo, ele está escondidinho aí, a gente vai usar depois, tá? Bom, pessoal, só para a gente terminar aqui, olha, se a gente colocar aqui um desk, esse desk vai fazer com que a classificação ela seja ao contrário, né, então ele vai começar do nome que tem a letra mais alta, né, por exemplo, lá no Z, né, por exemplo, e
o último que vai ser o A. Então vamos ver se realmente isso acontece. Então ó, o primeiro jogo aqui é o teste 2, depois o teste, ó, Street Fighter. Era o Battletoads o primeiro, agora ele é o último, tá bom? Então a gente consegue aqui mudar, né, a ordenação da nossa lista. Então, pessoal, a gente melhorou aqui um pouquinho, né, nossa seleção, tá bom? Isso aqui para questão também até de desempenho, né, de uso de recurso do aparelho do usuário é bom, né? Se você tiver uma tabela com muitas colunas e você só vai usar duas, para que você vai pedir para trazer todos os campos, tá? Então aqui a gente consegue limitar, tá bom? Bom, pessoal, na próxima aula, então, a gente vai continuar, né? A gente vai fazer o seguinte, quando a gente clicar aqui em detalhes, a gente quer que abra o formulário e preencha todos os campos com os dados que ele vai carregar de lá do banco de dados, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até lá!